Muito bem, vamos falar dos resultados de uma nova pesquisa, com alguns elementos bastante interessantes sobre questões que a gente já vem tratando aqui. Foi divulgada nessa quarta-feira uma nova pesquisa Genial Quest sobre o governo Lula. Dessa vez o levantamento foi realizado com analistas de 106 fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos colocar aí as imagens na tela para a gente ir analisando os dados. Avaliação do governo Lula, 88% negativo. Oscilou ali para baixo, mas continua lá imensamente negativa essa avaliação, de 90 para 88, portanto quase não mudou. E aí você tem o regular em 8% e o positivo em 4%. Saiu de 3 para 4, oscilou um ponto para cima, mas é uma goleada, é uma lavada de avaliação negativa, 88-4. Vamos para o próximo slide. Principais motivos por trás da perda de popularidade do Lula, em relação, claro, a esse público, a esses entrevistados: alta no preço dos alimentos, equívocos na política econômica, aumento dos impostos, violência urbana e insegurança, erros de comunicação, não entregar o que prometeu, enfrentamento do agronegócio e outros. Então, o azul é o muito importante. Você veja que na alta do preço dos alimentos estão 64%, amarelo mais ou menos importante, e aí esse... Que cor é essa, do Teixeira? A cor de telha, né? Um marronzinho claro, pouco importante. Próximo slide. Como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? 58% negativo, 12% regular, 10% positivo. Olha, o mercado, Duda, e a gente alertava aqui, ele vinha sendo muito complacente com o Haddad, porque o Haddad faz acenos ao mercado, ele tem interlocutores, ele fala para essas pessoas que vai tentar trazer responsabilidade fiscal. Na verdade, que vai tentar não, ele fala que vai trazer, mas não traz, porque o chefe dele é o Lula, e o Lula tem todas essas premissas da sua gestão que são da linhagem desenvolvimentista. E o Haddad sabe muito bem disso, mas mesmo assim aceitou a boquinha, perdeu a eleição, virou ministro da Economia, é subordinado ao presidente da República, mas o mercado acreditava que, de alguma maneira, o Haddad teria um desempenho importante, afinal poderia ser pior, poderia ser a Gleisi Hoffmann no Ministério da Economia, da Fazenda, né, que virou Economia na gestão do Paulo Guedes no governo Bolsonaro, mas voltou a ter esse nome de Fazenda. Então ele despencou na avaliação positiva de 41 para 10 e subiu ali de uma maneira vertiginosa na avaliação negativa de 24 para 58%, quer dizer, acabou a paciência do mercado com Fernando Haddad. Próximo slide. Na sua avaliação, a força do ministro da Fazenda está menor, 85%, quer dizer, subiu de 61 para 85%. Ninguém confia mais que o Haddad possa dar as cartas no governo do Lula, e não sei por que já confiaram um dia, né? Se é que era essa a esperança dos analistas financeiros. E muitos apontavam que sim. Regular de 35 caiu para 14%, né, que é regular não, igual, né, a força do ministro da Fazenda está igual, caiu, portanto, 21 pontos, e maior, né, a força estaria maior, caiu de 4 para 1, quer dizer, praticamente ninguém acredita que o Haddad está com força maior. Eu sempre analisei aqui que, como diziam os petistas, na eleição de 2018, quando o Lula estava preso, Lula é Haddad, Haddad é Lula. Essa história de que o Haddad vai trazer responsabilidade fiscal para o governo é do Lula. O Haddad está lá para coletar as moedinhas, para fazer o caixa como o Lula quer, para gastar dinheiro. Mas ele engambela aí muita gente do mercado, né? Esse pessoal que fica nos coquetéis aí acreditando em retórica e tomando certas declarações pelo valor de face. Precisa ouvir mais aqui o papo antagonista para não ficar aí tão atrasado nessa avaliação. Próximo slide. A política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Errada, 93%. Conseguiu ali oscilar para baixo, mas vocês vejam que essa oscilação, ela nem sequer é muito consonante, né, com a queda da avaliação do Fernando Haddad. Então, é uma avaliação normal ali, dentro, possivelmente, até da margem de erro, mas que está imensa ainda essa avaliação errada,
essa avaliação como errada da política econômica do país, de que ela esteja errada. 93% certa, só 7%, uma oscilação aí para cima de 3 pontos. Então, uma goleada de 93-7 pelo lado negativo. Vamos para o próximo slide. O principal responsável pela direção que a política econômica do país está tomando, olha aí a certeza de que é o Lula, 92%, Fernando Haddad, 5%, Congresso, 2%, Banco Central, 1%. Então, todo mundo sabe que a situação está ruim por causa do Lula, né? Pelo menos imensamente, majoritariamente, o mercado entendeu já esse ponto. Próximo slide. Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? Piorar, 83%, ficar do mesmo jeito, 13%, 4% melhorar. Também ali alguns pontinhos de oscilação, mas a avaliação continua sendo tremendamente negativa. Próximo slide, se é que ainda tem em detalhes aí na sua avaliação, o governo está preocupado com popularidade do presidente Lula. Agora subiu de 86% para... Assim, a avaliação de que a prioridade do governo é a popularidade do Lula subiu de 86% para 99%. Quer dizer, cada vez mais gente, praticamente a totalidade desse grupo consultado, entende que a prioridade do Lula é ele próprio permanecer no poder. Com a taxa de juros, aí tem uns 80% acreditando que o governo está preocupado. Claro que o governo vinha atacando aí o Banco Central, então isso indica aí essa suposta preocupação, mas o governo não faz o dever de casa para que as taxas de juros sejam baixadas. Não tem responsabilidade fiscal, aumenta os gastos, obriga o Banco Central a remediar a inflação com essa permanência num patamar elevado ou até com a elevação. A alta do dólar já está em 76%, a avaliação de que essa é uma preocupação do governo, controle da inflação 70%, relação com o Congresso, desemprego, guerra comercial com os Estados Unidos, relação com o judiciário, equilíbrio fiscal, cada um aí com uma numeração e mostra como o equilíbrio fiscal é visto como algo com que o governo Lula não se preocupa. É um governo irresponsável do ponto de vista fiscal que quer gastar para buscar votos da maneira mais fácil e tentar a reeleição. Só que você tem aí as consequências dessa política econômica que também podem render perda de votos. Próximo slide. Como você avalia a situação de Gabriel Galípolo como presidente do BC? Eu lembro que o Galípolo foi indicado pelo próprio Lula. Mas é alguém também com trânsito no mercado, então o mercado, como sempre, ele tem esse sabão aí de acreditar, de dar o benefício da dúvida a todas essas pessoas. Positiva 45%, regular 41%, negativa 8%, não sei 6%. Vamos ver quanto tempo que vai durar a lua de mel do mercado com o Galípolo, embora não seja lá uma lua de mel tão grande assim, né? Você veja que o regular já está beliscando ali a avaliação de positiva do Galípolo, mas ele ainda acabou de sentar na cadeira, né? Ainda temos que ver como é que ele vai se comportar. Próximo slide. Na sua opinião, o Galípolo está tomando decisões aí, técnicas 38%, políticas 5%, é muito cedo para avaliar. Aí, ó, era o que eu estava antecipando, 58%. Então, embora haja uma boa vontade, a maioria já entende que é muito cedo para avaliar e está de olho, aí, mostrando aí que pode ser que aconteça com o Galípolo, mesmo que aconteceu com o Haddad, ele ir perdendo popularidade dentro do próprio mercado. Próximo slide. Qual a capacidade do governo de aprovar sua agenda no Congresso Nacional? Baixa, subiu para 58%, regular desceu para 33% e alta desceu para 10%. Portanto, o Congresso Nacional está sendo visto aí como uma barreira para o governo aprovar a sua agenda nesse momento. Lembrando que o Lula tirou das relações institucionais o Alexandre Padilha, que foi para o comando do Ministério da Saúde, no lugar da Anísia Trindade, e colocou a Gleisi Hoffmann. Então, a chegada da Gleisi Hoffmann, pelo visto, não foi vista pelo mercado como um ponto aí de mudança para melhor na relação do Lula com o Congresso Nacional. Lembrando que o Lula disse que, para melhorar essa relação, escolheu uma mulher bonita. Foi isso que ele alegou e deu aquela confusão danada que a gente cobriu aqui. Último slide. Lula acertou ou errou ao nomear Gleisi Hoffmann, justamente do que eu estava falando. Errou 90%.
Quer dizer, como eu estava analisando no slide anterior, essa é a visão do mercado, de que foi um erro, de que isso só vai piorar a relação dele com o Congresso. Acertou, só disseram 5% dos entrevistados, não sei, 6%. Ricardo Kertman, eu começo por você, essa análise, tudo mais ou menos dentro do esperado? Felipe, tudo absolutamente dentro do esperado, porque todas as últimas pesquisas de opinião que medem a desaprovação do governo e a reprovação ao próprio presidente Lula, todas as pesquisas feitas junto aos eleitores caminham nesse sentido. Pesquisa recente também, foi feita semana passada pelo Ranking dos Políticos, mostrou que também dentro do Congresso Nacional a percepção é a mesma. A desaprovação em alta, a reprovação pessoal do Lula também em alta. E agora veio essa do mercado financeiro, que não poderia ser diferente. Isso, Felipe, acaba anulando, né, completamente aquele discurso que boa parte do PT e boa parte dos analistas amigos do PT gostam de dizer que o mercado financeiro é contra o PT, que os ricos, né, brasileiros são contra o PT. E não é verdade. Todos os estratos, todos os segmentos da sociedade, né, estão alinhados a essa percepção negativa. Felipe, de todos esses slides que você mostrou, um deles me chamou bastante atenção, e eu separei um outro também, que é o seguinte: quando esses executivos, quando esse pessoal do mercado financeiro é perguntado sobre qual a prioridade, né, do governo Lula, sobre o que o governo Lula está preocupado, que é esse que você mostrou agora há pouco, que diz que o governo está preocupado, 99% dos entrevistados estão dizendo que o governo está preocupado com a popularidade do presidente Lula. E só 10% responderam que o governo está preocupado com o equilíbrio fiscal. Isso é algo, Felipe, que a gente não se cansa, nós e outros poucos analistas independentes, não se cansa de vir comentando há bastante tempo e mostrando que esse é um governo sem plano, que é um governo que não tem plano de médio prazo, não tem programa de Estado, não tem sequer um programa de governo. E que a única política é a política eleitoreira, é se perpetuar no poder, é vencer a próxima eleição. E o outro, Felipe, é extremamente preocupante e muito triste. Quando perguntados para esses executivos do mercado financeiro qual é a composição ideal de investimentos, ou seja, o que eles sugerem para investimentos, Felipe, em primeiro lugar, disparado, com 74%, vem a recomendação em investimentos atrelados à inflação, ou seja, todo mundo espera uma inflação alta para os próximos anos. Depois vem Bolsa de Valores no exterior, com 45%, seguido de renda fixa no exterior. Ou seja, os executivos do mercado financeiro ou recomendam investimentos locais atrelados à inflação, ou então que se invista fora do país. Só em quarto lugar, Felipe, que aparece a Bolsa de Valores brasileira, com 34%, ou seja, pouco mais de um terço recomendam aplicação nas empresas do Brasil. Isso é muito triste e muito preocupante. E depois vem renda fixa, né? Vem renda pré-fixada, com só 30%, porque, é claro, ninguém tem coragem de investir em títulos pré-fixados, ou seja, contratar hoje uma remuneração futura, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Enfim, é um cenário para lá de preocupante que só reforça tudo aquilo que a gente vem dizendo há bastante tempo. Exatamente, dizendo na verdade não é nem desde o começo do governo, porque em diversos artigos, e aqui estou falando por mim, falava da política econômica tradicional do petismo. Não fui o único, porque muita gente viveu aí durante os governos do PT e sabia que o Lula não tinha mudado, ele nem sequer dava sinais de mudança em relação a isso. Pelo contrário, dava sinais até de endurecimento das suas políticas, da sua cabeça, até na teimosia, no desejo de vingança contra todos aqueles que expuseram os males do lulopetismo. Então, tá aí o resultado. Quem analisa na raiz, depois vê os engenheiros de obra pronta indo atrás. Duda Teixeira. Olhando essa pesquisa, a minha impressão é que quando falava com as pessoas aí do mercado financeiro, banqueiros, primeiro ano do governo Lula, diziam ali, olha, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é um rapaz bem intencionado, né? Ele de fato quer ajudar ali a equilibrar as contas, embora não saiba muito bem como fazer isso
e aí vinham com umas ideias ali meio estapafúrdias, o pessoal chamava de matemática, né? Querendo tirar dinheiro de algum lugar. O povão não perdoou e botou nele a alcunha lá de taxade, né? Sempre querendo aumentar impostos. Mas, enfim, era um cara que tinha um objetivo nobre, legítimo, que era equilibrar as contas do governo. O que eu acho que aconteceu da última pesquisa Quest para essa atual, né, desse ano? Acho que duas coisas aí. Uma realmente é a Gleisi ser escolhida para a Secretaria de Relações Institucionais. A Gleisi tem um perfil completamente diferente do Haddad, é uma ideia de que precisa gastar e o objetivo é realmente achando que gastando mais a economia vai crescer e isso vai ajudar o Lula na eleição do ano que vem. Então, a escolha da Gleisi acho que muda muito o cenário. A outra realmente é a mudança da postura do governo Lula de começar a gastar o que não tem com essa ideia de vencer a eleição no ano que vem. Então, aumenta a Bolsa Família, crédito consignado, aumenta Minha Casa Minha Vida, distribuição de dinheiro num projeto eleitoral. E aí ficou muito claro, como mostra aí também, que o Haddad não tem mais poder algum, né? Então, ainda que ele, para alguns, né, ainda acha que ele tem boas intenções, agora isso já não faz mais diferença alguma. A questão é que o Haddad não manda em nada. A escolha da Gleisi deixa isso muito claro. E aí eu acho que é por isso que está tão ruim essa percepção do governo. Muito bem. E lembrando que a Gleisi Hoffmann, além disso tudo que o Duda falou, ela tem uma postura muito mais belicosa, muito mais beligerante do que o Fernando Haddad, que consegue criar esse diálogo, essa interlocução, mesmo que ele esteja, na maior parte das vezes, fingindo que vai conseguir fazer alguma coisa que não vai conseguir ou que eventualmente nem sequer vai tentar, nem sequer vai fazer. Mas ele busca criar essas pontes com o mercado percebeu com o tempo que era tudo palavrório, sem muita substância, sem qualquer tipo de efeito prático. Nada se consumava, nada se cristalizava numa conduta do próprio governo que viesse a gerar uma medida com efeitos positivos para a economia e, claro, para o ambiente de negócios do país, né? Não só para as pessoas ricas, mas para as pessoas pobres também.